O que são teorias de aprendizagem? São estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo do aprendizado humano, sendo também chamadas de teorias do desenvolvimento humano. Ou seja, são teorias que vão tentar explicar como o estudante aprende. E já trazemos aqui a nossa primeira pergunta. Pedimos que você anote sua resposta para discutirmos após a apresentação deste vídeo. A primeira pergunta se refere quanto às teorias de aprendizagem, sobre o campo dessas teorias. Quanto ao indivíduo, quanto ao estudante, como ele aprende? Como a aprendizagem ocorre? Uma questão importante é que as teorias de aprendizagem são aproximações parciais e restritas a aspectos e às áreas concretas relacionadas à aprendizagem. Sendo assim, as teorias podem ser contestadas, não sendo tratadas como dogma. Por isso, nesse sentido, elas são aproximações. E no sentido de quem está teorizando sobre a questão da aprendizagem, torna essas teorias amplas e diversas, fazendo com que as perspectivas de várias teorias façam sentido. Sobre as teorias de aprendizagem, existem diversas correntes e diversos agrupamentos distintos, sendo os mais comuns esses dois. O primeiro grupo que vamos apresentar aqui é o inatismo, o ambientalismo e o interacionismo. E o segundo, o comportamentalismo, o cognitivismo e o humanismo. Se o behaviorismo está preocupado em estudar estímulos, resposta, reforços e punições, o cognitivismo quer ampliar essa lista de item para incluir a cognição, ou seja, o raciocínio. Afinal, se o indivíduo percebe um estímulo, isso aumenta a chance dele emitir uma resposta. Aquele estímulo que foi percebido precisa ser processado pela mente, antes que o indivíduo receba tal resposta. E é esse processamento cognitivo de informações que interessa aos cognitivistas. Uma das críticas sofridas pela abordagem comportamentalista é que ela ignora os eventos biológicos envolvidos no comportamento, uma vez que quem se comporta é um organismo biológico. Ignorar esta variável é fazer uma análise não completa do seu comportamento. O psicólogo canadense Donald Hebb buscou discutir a importância do sistema nervoso no comportamento em uma época onde os psicólogos valorizavam apenas as variáveis ambientais. Embora sua teoria tenha sido escrita quando pouco ou quase nada se sabia sobre o funcionamento do sistema nervoso e os neurônios, ela encontra-se bem próxima das atuais descobertas em neurociência. Em 1949, quando Hebb escreveu sua obra, pouco ou quase nada se soubesse sobre a organização do sistema nervoso e das propriedades dos neurônios. Sua teoria neuropsicológica vai ao encontro dos achados atuais em neurociências. O sistema nervoso humano é formado por aproximadamente 86 bilhões de células nervosas. O neurônio é uma célula especializada cuja função é transmitir impulsos na forma de alterações elétricas e químicas. Formado por corpo celular, axônio e dendritos. No final do axônio encontram-se os botões terminais, que fazem conexões com os neurônios mais próximos. O espaço entre um botão terminal e um neurônio e outro neurônio chama-se fenda sináptica.
Na presença de um determinado estímulo, uma série de alterações químicas ocasionadas pela estimulação altera o potencial elétrico da célula, causando um fluxo de íons, que dá origem ao potencial de ação. Como resultado desse potencial de ação, neurotransmissores são liberados da fenda sináptica, transmitindo o sinal para outras células nervosas. A hipótese central da teoria de Hebb é de que a transmissão repetida de impulso entre duas células leva à facilitação permanente da transmissão entre essas células. A teoria de Hebb possui 4 hipóteses principais. De acordo com a primeira hipótese, um aglomerado de células seria resultante da apresentação repetida de um estímulo, sendo que os mesmos neurônios são ativados a cada apresentação do estímulo. Assim, a repetição teria um efeito facilitador na atividade neural. Na segunda hipótese, Hebb afirma que se 2 aglomerados de células forem repetidamente ativados ao mesmo tempo, por estímulos distintos, eles tenderão a ficar relacionados neurologicamente, sendo que o disparo de um resultará no disparo do outro. Essa associação explicaria o condicionamento por contiguidade, uma vez que a associação desses aglomerados resultaria numa associação entre esses estímulos, sendo que um evento lembraria ou se relacionaria a outro. Essa segunda hipótese explicaria também a percepção de figuras incompletas, insight, quando apenas uma parte de uma figura seria o suficiente para a percepção da figura completa. A terceira hipótese está relacionada à associação entre respostas motoras e aglomerados de células, explicando os hábitos motores e o condicionamento clássico pavloviano. Segundo ela, se aglomerados forem ativos durante uma atividade motora, tenderão a ficar a ela associados. Na quarta hipótese, Hebb descreve que cada aglomerado de célula corresponde a um input sensorial e que mesmo a percepção de objetos simples exige a ativação de mais de um aglomerado. Segundo Hebb, então, a repetição do mesmo instinto levaria à associação entre aglomerados, sendo a aprendizagem uma facilitação permanente da condução entre unidades neurológicas, uma sequência de fases. Quando a transmissão de impulsos tornou-se tão fácil que a ativação de uma parte da sequência é suficiente para ativá-la toda. A teoria de Tolman, ela aparece como uma transição entre o behaviorismo e o cognitivismo. Segundo Tolman, todo comportamento humano ou não humano, ele é intencional. Ou seja, tem algum objetivo para ser adquirido através dele, né? O Tomo desenvolve algumas experiências em termos de estímulos com recompensas. A experiência com estímulos e recompensa, que leva ao desenvolvimento de cognições, e essas cognições, através delas, o desenvolvimento das suas experiências. Então, ele descobre que certas necessidades produzem demandas para certos objetivos. Um exemplo que ele cita é quando nós sentimos fome, procuramos uma forma de saciar a nossa necessidade, que é o alimento, a procura por alimentos. Nesse caso, então, as cognições e demandas, né, atuam juntas. Em conformidade com
os escritos de Lefrançois, em 1982, ele cita 4 suposições propostas por Tolman, que são comportamento intencional, o behaviorismo molar, o papel do reforço e o que é aprendido não é comportamento, mas cognição. O que vem a ser mesmo a cognição? Cognição é a nossa percepção, é a forma de aprender. E segundo Tolman, né, ela é intencional e molar. E quando se trata desse intencional, dessas, então são quando ele aparece aqui, ele fala das grandes unidades comportamentais. Quer dizer, quando a pessoa ele tem que fazer uma série de movimentos para atingir uma meta. Um exemplo que é citado é andar de bicicleta, porque quando nós vamos andar de bicicleta, nós movimentamos uma boa parte do nosso corpo e também da mente. Precisamos manter um equilíbrio, então tudo isso ele é um conjunto de movimentos para a nossa aprendizagem, para poder fazer o equilíbrio e poder andar de bicicleta. Se nós temos uma meta, temos um objetivo, esse é o nosso estímulo, né? E nós, já que nós queremos chegar no final, adquirir esse conhecimento, nós vamos atrás buscando uma forma dessa aprendizagem, né? Então, a cognição ele vai estar ali. É um estímulo e uma resposta para a nossa aprendizagem. Toma, utilizando os animais em suas experiências, ele toma ratos e utiliza labirintos, né, para que ele venha a observar o comportamento desses animais. Então, no final de cada labirinto, consta a recompensa para quem chegar até ele. E nesse período, onde aqueles animais, aqueles ratos, percorrem por aquele labirinto, ele descobre que aqueles ratos desenvolveram mapas cognitivos. Esses mapas cognitivos são representações internas de relações entre objetivos e comportamentos, assim como o conhecimento do local onde os objetivos são alcançados. Quer dizer, o organismo desenvolve uma série de expectativas em relação ao comportamento. Se tal coisa for feita, tal objetivo será atingido. O conceito aí desenvolvido é o da expectativa de recompensa. Então, observamos que aqueles ratos, como eles na procura da saída daquele labirinto, lá no final, eles encontram a recompensa por aquilo que eles estavam lutando, né? Eles estavam à sua procura. Então ele só conseguia alimentar se conseguisse percorrer todo o labirinto e chegar no final e obter a sua recompensa. Essas experiências com ratos
foram desenvolvidas de 3 formas. E em todas as formas, com alimento, com recompensa e sem recompensa, foi observado que os ratos desenvolveram mapas cognitivos e, com isso, facilitaram, né, a chegada no final de todos os labirintos, né, de todos os testes, conseguindo um bom resultado na pesquisa. A teoria da Gestalt. O termo Gestalt é um termo alemão que não encontra tradução exata no português. O significado é configuração, todo, forma, aparência, totalidade. Conhecida como a teoria da forma, a sua preocupação consiste em estudar os comportamentos como totalidade, configurações, como forma, como significado. Há um grande esforço para estudar os fenômenos psíquicos como totalidades organizadas. O movimento da Gestalt surgiu na Alemanha, no início do século, como forte reação ao estruturalismo vigente, que usa introspecção a fim de analisar a estrutura da mente, buscando isolar os elementos do pensamento. Os estruturalistas tentavam analisar o pensamento consciente em termos de unidades fundamentais, como sensações, imagens, ideias, que se associavam para produzir experiências mentais complexas. Os gestalistas se opunham à visão estruturalista. Para eles, dissecar a consciência destruía o que havia de mais significativo nela. Max Wegner, mais 2 colegas, Wolfgang Kuhler e Kurt Koffka, foram os pioneiros da teoria Gestalt. Kurt Lewin, um outro gestaltista, desenvolveu uma teoria da motivação humana em torno da teoria física de campo, que nós vamos ver posteriormente. A psicologia da Gestalt, originalmente ocupada como um estudo da percepção, enfatiza sistemas holísticos, ou seja, as partes estão dinamicamente interrelacionadas, de modo que o todo não pode ser inferido das partes separadamente. A percepção de mundo. O ser humano percebe o mundo holisticamente, em todos os significativos. Não percebemos estímulos isolados, mas estímulos que formam configurações significativas ou gestalts. Percebemos pessoas, cadeias. Insight é o conceito mais popular da teoria do Gestalt. É o mais importante para o estudo da aprendizagem. Aprendizagem por insight, que acabou sendo um dos conceitos centrais da teoria gestáltica. Usualmente, o insight é definido como a súbita percepção de relações entre elementos de uma situação-problema. Frequentemente, a aprendizagem ocorre de maneira súbita, acompanhada de sensação tipo, agora sim. O assunto foi realmente compreendido. Disse que essa aprendizagem envolveu um insight. O aprendiz que tem um insight, ele vê a situação de uma maneira nova, a qual inclui a compreensão da relação lógica ou percepções das conexões entre meios e fins. Característica da aprendizagem por insight. A transição entre a pré-solução e a solução de um problema, ela é súbita e completa. O desempenho, ele é baseado em uma solução obtida por insight, é geralmente bom e sem erros. A solução obtida por insight
é retida por mais e bastante tempo. Um princípio alcançado por insight é facilmente aplicado a outro problema. Ainda sobre características da aprendizagem por insight, um organismo mais inteligente tem maior tendência a alcançar um insight, assim como ter sucesso em outras formas de aprendizagem mais complexas. Um organismo experimentado tende mais a alcançar soluções de insight do que um menos experimentado. Algumas situações são mais favoráveis do que outras iniciações de insight. E o comportamento de ensaio e erro está presente no período da pré-solução, no processo da aquisição da solução por insight. Lei de percepção, aprendizagem, lei da pregnância, boa forma. A organização psicológica tende sempre para a pregnância, isso é, a melhor gestalt, a boa forma. Diante de um campo perceptivo desorganizado, a lei da pregnância se impõe como objetivo de atingir a melhor gestalt, a boa forma. Uma boa forma facilita a percepção. Olhe e veja essas figuras. Veja se você as percebe como tendo 2 ou 3 dimensões. No campo psicológico, apresentam-se mecanismos de percepção para alcançarmos a boa forma. Uma organização de estímulos que não tem a boa forma pode prejudicar a percepção, levando à dificuldade em distinguir o que é essencial, ou seja, a figura daquilo que é o fundo. Imagine um texto em que não se consegue distinguir o que é essencial do que é secundário. Se há dificuldade no campo perceptivo, consequentemente, haverá uma dificuldade no desempenho intelectual. Princípio da proximidade. Vamos entender essa forma. Olhe bem para esta forma. Agora vamos perguntar como você percebe esta forma. Como você percebe os elementos, como linhas ou como colunas. Por quê? Por que você viu 3 colunas? Por que você não viu 3 linhas? Porque essa dinâmica de procurar a boa forma, esse princípio de trabalho, vai fazer com que você trabalhe as figuras dentro da ideia de proximidade. Se você observar, as figuras que estão próximas tendem a formar uma espécie de coluna. Existe um espaço maior uma da outra. Não dá ideia de continuidade.
Agora, quando os pontos estão mais próximos de uma ideia de continuidade, o que significa que você percebeu isso é que sua percepção percebeu que para ela é mais fácil retirar as dificuldades de percepção e de compreender que isso é uma coluna, assim como as outras. Tendemos a perceber como totalidades os elementos próximos entre si. Princípio do fechamento. O que você vê na figura? Apesar de não ser um triângulo, por que o enxergamos como triângulo? Tendemos a completar os elementos que faltam em uma figura, a fim de formar uma totalidade. Esse é o princípio do fechamento. Teoria do campo. Kurt vai para a base da física. Trouxe vetores, física quântica, para a base de seu trabalho. Vai observar como o ser humano responde ao ambiente, conforme as forças desse ambiente. Existe a força, existe o vetor, existe aquilo que evidencia e aumenta a probabilidade humana na atitude. E ele trouxe isso para as relações humanas. Ele trouxe como isso vai interferir nas nossas atitudes, no nosso comportamento do dia a dia. Vai observar a forma com que o sujeito se coloca nesse espaço vital. O espaço vital é o espaço onde ele se coloca. Não é só o espaço físico, é o psicológico também. Essa é a base da teoria de Kurt. Principal conceito é o espaço vital. É a totalidade dos fatos que determina o comportamento do indivíduo em um certo momento. O que quer dizer isso? Esse espaço vital é aquele espaço que vai trazer para você uma série de influências, uma série de características que vão determinar o seu comportamento. Campo psicológico. Espaço de vida considerado dinamicamente. O campo psicológico é esse espaço de vida que ele é considerado dinâmico, é aonde eu consigo interagir. É esse campo psicológico. O que é essa questão de espaço vital e de campo psicológico? E o que tem de importante nesse campo psicológico? Tem que considerar que tem a influência, a dinâmica do indivíduo nesse campo psicológico. Você tem um meio que vai influenciar. Totalidade dos fatos. Tem os fatos que vão acontecendo de forma mútua, junta. Alguns estão separados e outras interligados. Só que todos vão formar o campo psicológico. Significa que todas essas coisas vão se formar o campo psicológico e vão ser consideradas pelo seu psicológico. Significa na hora que eu for agir, me manifestar, me comportar, ou seja, como o ser humano responde às forças que estão ao seu redor e ao seu ambiente. E por fim, finalizamos a nossa apresentação sobre as teorias de aprendizagem, as teorias cognitivas antigas. Neste vídeo, discutimos sobre o que são as teorias de aprendizagem, o behaviorismo versus o cognitivismo, o modelo neuropsicológico de Hebb, o behaviorismo intencional de Thoman e a teoria da Gestalt. Queremos agradecer aos nossos colegas do mestrado Prof. EPT, turma 2020, e queremos agradecer com muito carinho aos nossos professores, Weimar Castilho, Meire Sena e Riva Cavalcante. Agora, esperamos a sua participação com o nosso grupo nas discussões sobre as teorias apresentadas.